Muito bem, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que você está acompanhando na Mira Informação Verdade, para mais de 40 cidades em todo o estado de São Paulo, também para a Baixada Santista, interior, se é o na Mira Informação Verdade, com muita informação, prestação de serviço para você. Vem comigo que a informação não para, curiosidades não param, olha só, tudo acontece neste programa. Aliás, quero salientar aqui um ponto importantíssimo, né? Nosso na Mira Informação Verdade, hoje vai para exatos 5 anos em que o programa é diário, para você ter ideia. Então, muito obrigado você pela audiência, um beijo no coração de todos. Olha só, gente, quero que coloque para mim a imagem do cachorro no túmulo que viralizou nas redes sociais, na internet, né? O cachorrinho, esse pastor alemão aí, tá rodando nas redes sociais, né? O pessoal tem comentado bastante. E um dos assuntos, o que o pessoal vem afirmando é que o cachorro pastor alemão, ele estaria cavando para ficar perto do dono que faleceu. É uma história triste, é uma história que sensibiliza o brasileiro, sensibiliza as pessoas, né? Porque nós estamos falando de um animal, de um cachorro. E o cachorro, evidentemente, é o melhor amigo do homem, né? Você pode reparar que muitas vezes, no nosso círculo de amizade, nós contamos nos dedos, né? Quantas pessoas são de exata confiança, são leais, né? Não tem interesses particulares ou coisa do tipo. O cachorro às vezes pode estar sem comida uma semana, mas ele está lá puxando o saco do dono, está lá com o dono. Quando você chega em dia de chuva na sua casa, você grita para tua esposa: amor, me traz a chave. Ela pega lá do quarto dela e joga pela janela. Toma! O único que sai na chuva para te receber é o cachorro. E para não ser machista aqui, né, vice-versa, né? Com as mulheres também acontece a mesma coisa. Tem barulho lá em casa, hein, amor? Tem barulho lá em casa. Aí o maridão tá dormindo, o maridão Pedrão, né? Estilo Pedro. Vai lá, amor, vai ver o que é que tá... Né, Pedro? Joga a Janaína, vai lá você olhar, vai que é o ladrão, né, Pedro? Sai fora. E o cachorro é extremamente leal. Então daqui a pouco nós vamos desmistificar esse assunto, porque esse assunto rodou as redes sociais, já rodou no começo do ano, em fevereiro e março, para uma região do Brasil, e agora rodou, né? Nessas eras de internet, de fake news, tudo é deturpado. Mas o mais curioso é que este cachorrinho, essa pastora alemã, né? Essa cadelinha, tem uma história mais curiosa, até mesmo do que essa, de estar, né, cavando o túmulo em busca do próprio dono. Então daqui a pouco, no Na Mira Informação Verdade, nós vamos dizer para você se essa matéria é uma fake news ou não, tá certo? Volta comigo. Hoje tem doutora Janaína, doutora do povo, respondendo perguntas para vocês. Daqui a pouco, você que mandou pergunta, fique esperto que daqui a pouco nós vamos ler para você no nosso Na Mira Informação Verdade, tá certo? Além disso, nós temos informação, aliás, acabou de chegar aqui do nosso departamento de jornalismo de Votorantim, gente. De Votorantim, acabou de chegar aqui pra gente, olha só. Polícia faz mega operação para cumprir mandados de prisões. Olha só, hein? Quem nos traz essa informação é a nossa querida Pamela Ramos, lá da Gazeta de Votorantim, também parceiros de jornalismo aqui nosso, junto com a TV Votorantim. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo expediu nesta quinta-feira 6.500 mandados de prisões criminais em todo o estado. A operação teve início às 6 horas da manhã pela Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, prendendo mais de 40 pessoas na região de Sorocaba. Na cidade de Votorantim, foram pelo menos 8 mandados de prisão. 40 em Sorocaba, pertinho de Votorantim, e mais 8 mandados de prisão.
todos cumpridos, né? Contando com 40 policiais e 17 viaturas nas ruas. Então, já liga pro vizinho, liga pro amigo. Ô amigo, não foi preso não foi enjaulado, né? Vai que, né? Né, doutora Janaína? Quando essas operações aí, quando chega batendo na porta da casa de manhã, o nego que é machão, né? Que é família, que é honesto, aí tem ida pra muzenga, essa é a verdade. O major da Polícia Militar, Sidney Vieira, do 40º Batalhão, avalia a operação como uma resposta à sociedade e afirma que as diligências ainda prosseguem. Nós focamos nos crimes mais graves, como homicídio, roubo e crimes que impactam diretamente na tranquilidade e segurança das pessoas. Ele ainda reforça que caso haja alguma ocorrência, pode-se procurar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou Disque Denúncia, que você já conhece, no telefone 181. Tá desconfiado do vizinho? Vizinhão tá aprontando? Manda 181 nele, né? Vizinhão não tinha um gato para puxar pelo rabo, hein, Pedrão? Já pensou? Vizinho não tinha um gato para puxar pelo rabo, de repente aparece com BMW de luxo, manda a polícia lá. O nego perde o celular, que a primeira coisa que a polícia faz é me dar seu celular. Aí quando pega o celular do nego, tem história para contar, hein? É o seguinte, vamos para essa informação aqui. 70% dos médicos dizem já ter sofrido algum tipo de violência. Olha que absurdo, hein? A informação é prestação de serviço, é na mira, informação verdade. Coloca aí. Sérgio é médico e trabalhou como clínico geral em um hospital da Grande São Paulo. Já foi ameaçado e sofreu ataques verbais de um homem que tinha levado o filho para uma consulta. Se exaltou bastante, estava bem exaltado, tanto que até as pessoas que trabalham no hospital abriram a porta do atendimento para ver se estava tudo bem, o que estava acontecendo, e aí ele acabou se retirando, né? Esse tipo de situação é bastante comum. De cada 10 médicos, 7 já sofreram algum tipo de violência no ambiente de trabalho, seja por agressão verbal ou até física. A pesquisa quantificou uma queixa que vem dos consultórios médicos. 509 profissionais do estado de São Paulo foram ouvidos e relataram experiências de agressão física e moral. A maioria se enquadra em insultos, mas há também ataques físicos e ameaças psicológicas. O reflexo disso é a destruição da relação médico-paciente, e isso não pode nunca ser destruído, senão a medicina perde a sua razão de ser. A grande maioria das agressões aconteceu em serviços ligados ao Estado, como hospitais e postos de saúde. E os principais motivos que levaram à violência foram a discordância com o atestado médico e a demora no atendimento. Um médico, por exemplo, num serviço de urgência e emergência do SUS, ele atende em média 100 a 120 consultas em 12 horas. Mas as pessoas já chegam extremamente irritadas na frente do médico. Que absurdo, né? Esse é o retrato da esbórnia que rola nesse país, né? Como você bem sabe, doutora Janaína geralmente está na mira Informação Verdade toda quinta-feira. Mas nessa quinta em especial, foi um jantar com a Mozão, com o Mozão, Pedro, na Torre Eiffel, em Paris. Olha que coisa bonita, hein? Doutora Janaína, isso é um exemplo de homem, isso é um orgulho para nós. Né? Saí de Peruíbe, foi até Paris, jantamos e voltamos. E foi de jet ski ainda, né? Para ser mais descolado, né? Doutora Janaína, hoje tem uma porrada de pergunta aqui para a senhora. Poxa, e tá chegando mais algumas aqui, viu? Enquanto a gente está aqui no programa, a galera tá mandando pergunta. Você que está acompanhando na Mira Informação Verdade ao vivo, através do DDD 13997632664, você pode mandar a sua pergunta, que nós aqui da produção vamos receber a sua pergunta. Se der tempo, no momento que a doutora está aqui no estúdio, ela já responde para você de pronto e imediato. Com ela assim é fácil. Já vamos direto, doutora? Ou a senhora quer mandar beijo ou coisa do tipo? Cris, eu até estava assistindo lá o comecinho do programa e lembrei
o meu celular, eu tinha todas as listas de beijos e eu perdi o celular. Perdeu onde, doutora? Então, Paris. Não, é em Paris. A nossa audiência em Paris que estiver assistindo na Mira Informação Verdade, faz a gentileza, manda pra nós. Vê se acha. Não, perdi, que eu digo assim, ele caiu, Cris. Ah, quebrou. Eu mandei arrumar, só que eu, estabanada, deixei cair de novo. Você sabe, viu? Olha, brincadeiras à parte, você sabe que eu acho que celular quebrou uma vez, já era, não adianta. Eu aprendi isso com essa experiência. Olha, quebrou uma vez, sempre volta com problema. Ninguém nunca resolve do jeito que é pra resolver. Exatamente. E aí eu desisti, tô comprando novo, e aí eu perdi minhas listas, perdi tudo que eu tinha. Eu tenho um Moto G, aquele 6, Moto G6, eu acho que é a minha versão. Infelizmente deu esse problema aí e já era. Ele é triste, né? Caiu, quebrou a tela. Ele até tá funcionando, mas a tela não funciona e para trocar a tela é caro. Doutora Janaína, eu comecei o programa aqui, deixa eu vir ao lado da senhora. Claro. Nós estamos até escutando os latidos dos cães. Comecei o programa mostrando essa história desse cachorro, essa cadelinha, na verdade, que primeiro falaram que era um cachorro. A senhora chegou a ver nas redes sociais esse caso? Eu ouvi falar, mas assim, eu não assisti. O pessoal estava falando, doutora, que este cachorro estava tentando cavar para encontrar o próprio dono, que já era falecido. Coitado, né? Coitado. Tá não é, evidentemente, o caso. Nós acabamos pesquisando mais da história, porque eu achei a história muito bonita, até chorei, né? E descobri que essa história, ao contrário da postagem da fake news, ela não se passava em Belgrado, ela se passava em Belgrado, na Sérvia. Os caras falaram que era no Ceará, não é no Ceará, tá um pouco é em longe. Belgrado, na Sérvia. Na verdade, a cadelinha, pode colocar o outro insert aí, Thaís? A cadelinha, na verdade, ela estava ali muqueada para dar um lugar confortável, adivinha para quem? Para os filhotes dela. Ah, tá. Então tem nada a ver com o dono, né? Nada a ver, nada a ver. Embora exista um mistério do porquê ela encanou justamente ali, né? Mas uma ativista rodou nas redes sociais, Brasil afora, né? Todo mundo, sim. Olha que história linda, olha que exemplo. Sabe aquelas coisas que nós estamos acostumados nas redes sociais, mas olha que bonitinho. Na verdade, essa história se passou em Belgrado, na Sérvia. Uma ativista dos direitos dos animaizinhos, inclusive, até para salientar aqui para os nossos telespectadores, ela deu maior força, cuidou direitinho aí da cachorrinha, levou alimento, ela estava morrendo de fome. E esse assunto, este caso aconteceu em janeiro, né? Em janeiro, algumas fontes dão datas diferentes, mas em janeiro. E olha que bonitinha a pastorazinha alemã. Bonitinho mesmo. Ela foi aí muito provavelmente pelo calor, né? E na Sérvia, eu imagino que deva ser frio que é o dedéu, né? Uhum. Então tá aí. Doutora, vamos começar com perguntas dos telespectadores? Vamos lá, Cris. Coloca a primeira aí, produção. Não se identificou, mas é de Botucatu, tá? Aliás, toda vez que você mandar mensagem e não colocar o seu nome, nós vamos entender que você não quer ser identificado. Mas a gente coloca a cidade, tá? Doutora, tem um título protestado há 9 anos. Meu nome já está limpo? Imagino que essa pessoa está perguntando por quê. Porque a gente tem aquela lei que diz que a cada 5 anos o nosso nome zera no SPC, no Serasa, né? Nos órgãos de proteção ao crédito. O protesto acaba negativando também. Sim. E não deixa de ser um órgão de proteção ao crédito, imagino. E aí, doutor? Não. Não é? Não. O que deixa de constar no SPC, no Serasa deixa de constar. O protesto não, o protesto fica. Cris. O resto da vida? O resto da vida. Enquanto você não levantar esse título, né? Porque é um título, na verdade aí deve ser um cheque, uma nota promissória. E esse título existe. Enquanto você não regularizar esse título, infelizmente o nome permanece protestado. Então, meu irmão, nem Ciro te salva dessa, viu? Nesse caso o Ciro não vai salvar mesmo. Vai ficar aí, perder o crédito, Murado. Vai pagar que é melhor, né, doutor? Melhor, negocia. Surgiu um dinheirinho, negocia. Exatamente, negocia. Às vezes, como no caso dele, 9 anos, o título é antigo, a pessoa já perdeu a esperança até de receber, aí você chega com... 30 reais lá pro maluco, o cara entrega... negocia lá. Dá 30 reais de uma cerveja que eu acho que o cara aceita. Vamos lá pra próxima.
Também não se identificou, doutora. Boa tarde. Espero que vocês possam tirar minha dúvida. Foi esse, doutora, que mandou para a gente. Eu ia ler aqui para a senhora, eu tenho o telefone celular dele. Se caso a informação não tiver o tanto de dados necessários para que a senhora possa identificar o problema e responder, nós podemos entrar em contato com ele para a senhora melhor formular. Ótimo, tá? Mas tá aí certo. fica a critério da senhora. Boa tarde. Espero que vocês... É porque, para o pessoal entender, nós aqui não temos pauta antes, não. A doutora vem e responde de pronto e imediato. Verdade. Boa tarde, espero que vocês possam tirar minha dúvida. Eu comprei um lote de 10 por 30 com minha cunhada para dividir meio lote para cada. Só que o recibo de compra e venda está só no nome dela. Como podemos proceder para fazer um documento onde eu fico com meio lote e ela com meio? Uma opção, doutora, seria o contrato de gaveta, né? A senhora Exatamente. fala, mas nesse caso cabe? Cabe, nesse caso cabe, pelo que ele disse, não tem briga, não tem discussão entre eles, é só o recibo que está no nome dela, então não teria problema. Façam um instrumento particular entre vocês dois, deixando isso bem claro. E aí você coloca quanto você pagou, quanto cada parte arcou, se teve parcelas, quantas foram. Em um contrato, quanto mais informação você colocar, melhor. Então, assim, faça de uma forma bem certinha, de preferência, consulta um advogado, ele faz tudo bem mais, né, certinho para você. Agora, se não tiver condições, faça você mesmo, porque é sempre importante ter um documento para você poder provar depois. E não se esqueça de colocar o máximo de informação possível. Perfeito. Pessoal mandando perguntas aqui, doutora. Peraí, ó. A filha do falecido, né? O rapaz teve uma filha, ela tem 23 anos. Ela pode pedir pensão para fazer faculdade? Ele deixou 2 ex-mulheres recebendo pensão. Quem pergunta é o Daniel Cardoso, de Cubatão. Então, Cris, não é usual você pedir pensão para quem... Porque a pensão subentende-se que você vai pedir para alguém da sua família, alguém que tenha uma relação sanguínea ali. Tá. Claro que eu não vou dizer não, porque para o direito tudo depende, né? Tudo depende da avaliação, Exatamente, vai ter que ter uma avaliação. Mas ela é filha aí. dele, viu, doutora? É filha dele. Tá certo, mas por exemplo, não adianta você... 23 anos, né? E você ir pedir para uma senhora de 80 anos que recebe pensão do pai de 960 reais, entende? Tudo isso vai ter que ser avaliado. É o bom senso que bom pesa. senso, exatamente. Então, assim, como a gente não sabe dos detalhes, é difícil precisar. Tá. Não posso dizer não, porque como a gente sempre diz aqui, cada caso é um caso, o juiz vai avaliar a peculiaridade do caso. Mas, assim, a gente tem que lembrar que tem algumas questões que vão prevalecer, questão da idade, valor e tudo mais. Não chega aqueles carros, não é o caso dessa moça aqui, evidentemente, mas se não chega aqueles cavalos maconheirão de faculdade, né? Vai lá pedir pensão para ir fazer faculdade e fumar maconha na faculdade. Tem esses camaradas, não tem não, Pedro? Tem. Eu sei porque eu fiz faculdade, tinha uma meia dúzia assim. Então, lógico. É sempre importante deixar aqui claro no programa que a gente dá uma ideia geral da situação. Mas não é definitivo, é bom você procurar um especialista. Exatamente, né? Porque cada caso vai ter aí um detalhezinho que pode fazer a diferença. Tá certo, vamos lá pro próximo, coloca aí pra mim. Não se identificou, mas é de Peruíbe. Olá, doutora. Tem em meu bairro uma mulher que montou uma associação e está distribuindo cestas básicas para as pessoas, dizendo que vai ser candidata, que gostaria que as pessoas votassem nela em 2020. Ela está fazendo, inclusive, cadastros. Pode isso? Olha só, hein? Começa que isso daí, uma mulher que faz um negócio desse, por troca de voto e etc., você do bairro tem que ter o bom senso e já ignorar. Você não precisa da lei. É ignorar, isso é uma pessoa asquerosa, nojenta. Pega a mesma cesta básica, né? Sei que é politicamente incorreto dizer isso, pega a mesma cesta básica, até se tiver, pode mandar umas 2, 3 para mim, que trouxa igual essa mulher, eu gosto de zoar mesmo.
E não vota numa cretina dessa, porque isso é cretina, gente, pelo amor de Deus. Cris, é uma pena, né? Claro que Olha não o nível. pode. Olha o nível, eu não tô perdendo a fé, viu? Não, perde, é verdade. Cada uma que me contam, não pode, a resposta é óbvio que não. Vai juntando aí provas, né? Aí quando ela apresentar lá no tribunal a candidatura, vamos impugnar. Exatamente. Não pode, a gente sabe que não pode. Eu acho que pessoas assim, embora, como o Cris disse, politicamente incorreto até dizer isso, mas pessoas assim têm que dar mesmo, têm que doar, as pessoas têm que pegar, seja dinheiro, seja cesta básica. Abraça e ferra mesmo. Exatamente, e ao final não vota. Porque a punição. Aí não tem voto, aí ainda fica com prejuízo pro resto da vida, para largar a mão de ser otária. Exatamente. É otária. Porque é o que eu digo, né, Cris? O político que compra seu voto antes, depois você não tem direito de cobrar, porque ele vai dizer, eu já comprei seu voto, você está cobrando o quê Eu agora? acho pior, eu costumo dizer que pior que o político que compra voto é o eleitor que vende o voto dele. Esse eu acho pior. Esse eu acho que não tem preço. Esse é cretino ao quadrado. E o pior, que eles fazem a caca deles e nós que votamos direitinho. E o legal depois pagamos. é pleitear o fim da corrupção. Aí eles falam, fim da corrupção. Gente, vender voto é corrupção. Aceitar a cesta básica é corrupção. Entenda? Não adianta. Não vota. Agora pega e não vota. Esse povo tem que se ferrar mesmo. Olha, não tem mais saco, não. Vamos para a próxima. Quanto tempo de programa, Thaís? Larissa Pádua de Bertioga. A segunda pergunta da Larissa aqui no nosso programa. Já mandou uma vez para a doutora. Olá, Kristen Charles e doutora Janaína. Minha pergunta é sobre plano de saúde. Mesmo a pessoa com plano de saúde, ela pode fazer uso de agendamento dos médicos da cidade, ocupando a vaga de quem não tem plano? É mais um caso de ética, né? Exatamente. É mais um caso de ética. Cris, poder pode. Essa é a turma que vai com a camiseta do Brasil, da CBF lá para Paulista, viu, filha? Eu não tenho dúvidas. Poder pode, claro que pode. O direito constitucional à saúde é para toda e qualquer pessoa. Universal, né? Universal, não tem distinção. Se você tiver plano de saúde, se você não tiver. É claro que na própria pergunta ela já fez uma reflexão, né, Cris? E ela já disse, tirar o lugar de outra, cabe aí uma reflexão mesmo poxa, eu poderia passar lá no meu médico que o convênio está pagando, mas tem casos clássicos, como aí, eu até vou usar um exemplo meu mesmo, que muita gente sabe, foi o caso do meu pai, que ele infartou em Peruíbe, e Peruíbe teria que ser uma emergência. E aí, embora ele tenha convênio, ele foi atendido na UPA. Mas porque não tem plano, não tem um hospital particular. Não tem um hospital de emergência, isso mesmo. Mas depois que Cada caso um caso, né, doutora? Exatamente, vale sempre lembrar. Então, assim, a pessoa tem um convênio, passou mal em Peruíbe, o convênio só atende Santos, São Paulo, passou mal em Peruíbe, tem que ser atendido no Hospital Público de Peruíbe, óbvio, né? Nossa. Não vai poder mas morrer. O problema é, o que ela falou de agendamento, eu imagino que aquele neuro... Sim, aí o nego agenda para ir com a van da cidade, mesmo tendo plano de saúde. Só hoje usou o plano de saúde em momento de emergência. Aí na emergência, não tem como usar, vai para o público. Ou seja, né, duas vezes besta, né? É verdade, porque tá pagando ainda, ele, né? que não usa. Vamos ver a próxima pergunta, Thaís. Também não se identificou, mas é de Sorocaba, DDD 15, beijo no coração, Sorocaba. Aluguei, essa é boa, doutora, essa é boa. Aluguei a casa de uma senhora há alguns anos, doutora. Ela faleceu e tentei entrar em contato com parentes e nada. Não tinha entrado conseguido. Agora, 7 anos depois, aparece parentes dizendo que a casa são deles. Como não achei ninguém, fiquei esses 7 anos pagando impostos e morando aqui. Agora eles querem que eu saia. O que fazer? Quando chegou essa mensagem, eu perguntei: e como você pagava o aluguel? Ela falou: não pagava, porque não tinha para quem pagar. Nesse caso, doutora, cabe aquele uso... Capião? Uso capião? Eu entendo que sim, Cris. Eu entendo que nesse caso cabe sim. Porque o contrato de aluguel estava em vigor enquanto essa senhora estava viva. Aí tinha um contrato de aluguel, não cabia. No caso, acabou o vínculo contratual com o falecimento. O correto seria os filhos, os herdeiros terem vindo, refeito, né, esse contrato de locação, e não aconteceu. A
A Constituição Federal está claro o direito de propriedade e tem que ser sempre respeitado. Desde que você cuide, Cris. Senão aí a gente entra numa outra questão também constitucional, que é o uso capião. Então você permaneceu 5 anos no imóvel, sem ser incomodado, cuidando. Pagando imposto, igual ele falou. Pagando imposto, né? Arrumando. E outra, só o fato de você estar no imóvel, você está cuidando, né? Que Exato. não entre ninguém e tal. Então, assim, eu entendo, volto a dizer, da forma que ela colocou, que caberia sim um pedido de uso capião. Perfeito. Olha, o conselho que nós damos aqui, junto com a doutora, procure um advogado aí Sempre. na sua cidade, tá? E entre mesmo, peça, porque você construiu uma vida aí, né? Exato. Não foi antiético, não roubou, não invadiu nem nada, né? Então, vai pra frente. Como nós estamos de tempo, Thaís? Ah, doutora, chegou ao fim. Chegou ao fim. Ah, que pena. Obrigado pela participação, Obrigada a você, doutora. Cris. E continue desse jeito, levando a prestação de serviço para os nossos telespectadores. Com certeza Fica o sim. povão bem informado. É isso Muito aí. obrigado. Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer.